Bom, não é nenhuma novidade que as crianças na França têm muitas férias da escola. Eles têm 2 semanas de férias em dezembro, né, entre Natal e Ano Novo, 2 semanas de férias em fevereiro, 2 semanas de férias em abril, 2 semanas de férias em outubro, e aí tem as grandes férias que são entre julho e agosto, né, o mês todo. Então, assim, eles têm muitas férias escolares mesmo. E muitos pais começam a pegar férias do trabalho ao mesmo tempo que as crianças têm férias escolares, porque assim eles podem viajar. Então, quando você for negociar as férias, isso é um assunto primordial para você conversar antes de você embarcar de fato, antes de você fechar o contrato, que é para saber como vai funcionar as férias. Porque pode existir diversas coisas que você pode fazer de contrato, por exemplo, a família é obrigada a te dar um tempo de férias pagas, então não existe uma regra clara, pode ser 2 semanas ou 4 semanas no ano. E se eles quiserem te dar mais férias do que isso, eles podem negociar como eles vão fazer em relação ao salário. Por quê? Essas 2 ou 4 semanas, geralmente são 4, né? Não aceite menos que 4 semanas pagas por ano, porque eles podem facilmente te dar 4 semanas de férias por ano, de férias pagas, né? O que significa que você continua recebendo o seu salário, mas você sai de férias. O que pode acontecer é que, como eles têm, por exemplo, 2 semanas no Natal e Ano Novo, 2 semanas em fevereiro, cada vez que eles têm são pelo menos 2 semanas, o que pode acontecer, geralmente como acordo, é você ter, sei lá, digamos, uma semana que você trabalha dessas 2 semanas, e aí você vai trabalhar um pouco a mais porque as crianças não estão indo pra escola. E aí, essas horas a mais compensaria a próxima semana que você fica de férias e você recebe normalmente. Então, você pode combinar que aconteça dessa forma no caso de ultrapassar essas 4 semanas no ano. Então, você pode fazer uma forma de compensação. Se você tiver mais férias, né, do que as 4 semanas normalmente, você pode fazer um estilo de compensação. Então, você continua recebendo seu salário normal. Ou então você pode fazer, tipo, você trabalha e aí você recebe o que você trabalhar a mais, você recebe a mais. Então a gente faz, por exemplo, 8 ou 10 euros por cada hora a mais trabalhada. Uma coisa é certa, as férias têm que ser esclarecidas com a família. Por quê? Pode ser que a família queira que você trabalhe junho e agosto, por exemplo, que são as maiores férias, eles nem podem, né, tirar tudo isso de férias, os pais. Então, pode ser que eles queiram que você trabalhe junho e agosto inteiro e você não vai ter tempo de férias pra você. E aí você tem que combinar qual vai ser esse valor a mais que vai ser pago. E aí depende muito do que você também quer, né? Se você quer dinheiro, negocia dinheiro. Já pergunta quanto eles vão pagar pela hora extra das férias e tudo. Mas pode ser que você queira negociar uma outra coisa, por exemplo. Eu quero, se eles não oferecem, por exemplo, o curso de francês. Então você pode negociar, vocês vão pagar o curso de francês pro ano todo. E aí nas férias escolares eu trabalho tantas horas a mais por semana, sei lá. Eu acho que não é tão vantajoso pra você negociar dessa forma, eu acho que é mais vantajoso você negociar de receber cada hora extra, porque assim você pega esse dinheiro e faz o que você quiser. Se um momento você não quiser mais fazer curso de francês, por exemplo, aí você pega esse dinheiro e faz uma outra coisa. Então eu acho bem mais vantajoso você negociar por hora e não negocia, tipo, a 5 euros por hora, não. É pelo menos 8, pelo menos 8. Mas você pode negociar 10 ou até tem alguns lugares que dá pra cobrar 12. Então, depende muito também da aceitação da família, né? E também se a família tem uma condição melhor de dinheiro ou não, porque se eles forem, tipo, bem... não forem tão bens de vida assim, né? Porque tem pessoas, tem famílias que contratam au pairs sem ser pessoas que são super bem de vida financeiramente e aí querem pagar o mínimo de tudo, não oferecem nenhum benefício, quer pagar o mínimo da hora extra, então vai ser um pouco mais difícil nesse caso. Mas se a família for bem de vida mesmo, tiver um trabalho legal, eles têm condição de pagar 12 euros pela hora. E aí é isso, se você trabalha normalmente 25, vamos supor que você vai fazer, sei lá, 35 horas na semana de férias, então significa que você vai pelo menos ter aí uns 100 euros por semana a mais. Então é bastante grana, né? 400 euros por mês em julho, 400
em agosto, a mais dentro do seu salário. Então, tipo, é bastante dinheiro. Então, é bom você negociar isso antes. E também tem um outro lado, que às vezes a família fala, a gente não precisa de au pair nesses 2 meses, porque a gente vai ficar em casa mesmo, a gente tem os avós que vão vir pra cuidar das crianças, enfim, sei lá. E aí a gente não precisa de au pair. E aí o que pode acontecer? Ou a gente não vai te pagar, então você que se vire. Você que se vire, você pode ficar aqui em casa ou viajar ou fazer o que você quiser, mas a gente não vai te pagar porque você não vai trabalhar. E isso, primeiro, é ilegal, eles não podem, só porque eles não precisam, não podem, tipo, não te pagar. Mas, ao mesmo tempo, se pra você for legal, por exemplo, você não ter que trabalhar nesse tempo, se você, vamos, sei lá, você juntou um dinheiro, você quer passar esses 2 meses viajando, pode ser vantajoso pra você. Então, depende também muito dos seus objetivos, né, daquilo que você quer. Mas, legalmente, eles não podem não te pagar durante 2 meses, só porque eles não precisam de você. Mas eu já vi casos mais extremos que é tipo, a gente não precisa dar au pair e a gente vai viajar, né, a gente vai passar 2 meses, sei lá, em outro lugar, umas ilhas, não sei das quantas, e aí a gente não se sente seguro de deixar a au pair sozinha em casa durante 2 meses, né, com todas as nossas coisas e tal. Então a gente precisa que você também vá viajar e vá fazer o que você quiser fazer longe daqui. Então é muito importante, né, tipo, você perguntar, você entender quais são as regras deles, o que eles fazem nas férias, se eles vão precisar de au pair ou não. E como vai ser tudo isso, né? Como vai acontecer tudo isso? Porque mesmo durante as férias, eles têm que te pagar a comida, eles têm que te fornecer o alojamento e o salário. Então, é obrigação deles. São as 3 coisas que durante todo o período eles têm que te fornecer. Então, essa família que fez isso, tipo, viajou, a gente não precisa de au pair, então a gente não vai te pagar e você some daqui durante 2 meses e volta daqui 2 meses. É totalmente ilegal, ilegal. Mas, infelizmente, a gente não tem muito como fazer isso na justiça, né? De ir lá e cobrar na justiça, denunciar eles e cobrar, porque, infelizmente, o visto de au pair, ele é muito fraco em relação à família. Então, se a família não te pagar, tipo, simplesmente, ou você faz já esse acordo prévio com eles do que vai acontecer, e aí, beleza, se pra você for de boa, eu vou na casa do meu namorado, fico 2 meses, e pra mim é ótimo, que aí eu não tenho que trabalhar, é bom, né? Porque se você tem já uma grana guardada, por exemplo, e quer fazer um mochilão, viajar nesse tempo, ou fazer qualquer outra coisa, é bacana, ou até fazer extra, né? De repente você vai fazer extra em algum lugar, ganhar mais dinheiro do que você ganha no au pair. Mas se não for o caso, né, se você estiver meio que sozinha, não tiver muito pra onde ir e tal, não tem planos de viajar, é muito ruim essa situação, né, de não ter muito essa certeza do que vai acontecer. E também existe um outro cenário que a família vai viajar e a au pair é obrigada a ir junto, que aí eu acho que é ainda pior, porque você, tipo, recebe... Você tem que concordar com os termos, né? Eu vou viajar, mas e aí? Vocês vão pagar... Eles têm que pagar a viagem, obviamente, comida e salário, mas meio que quando você viaja, você tá indo, tipo, inteiramente pra, né? Tipo, é muito delicado, tipo, até onde você cobra o seu salário de trabalhar, porque no final das contas você não tá mais na sua cidade, você não tá mais vendo seus amigos, no lugar onde você se instalou na França, você não tá. Você foi pra uma ilha onde você não conhece ninguém, né? Tipo, sei lá, na Espanha ou sei lá. Então, depende muito de como você vê isso, né? Você vê como uma oportunidade, de repente, de conhecer o lugar, pode ser bacana, porque aí você vai pra essa cidade, você visita, você conhece tudo de graça, porque a família paga hospedagem, comida e tal. Então a família, geralmente, eles vão enxergar assim. Eles não vão enxergar de um lado de, a gente tá tirando essa pessoa aqui do, sei lá, do curso de francês, dos amigos dela, da galera que ela já se instalou, já conhece, já tá habituada, pra ir viajar com a gente, né? E aí ficar, sei lá, 2 meses fora da França. Então já vi isso acontecer, às vezes em cruzeiro também já vi. Então é importante, eu repito mais uma vez, você entender quais são os hábitos de férias dessa família. O que eles esperam da au pair, se eles vão levar au pair, se eles vão deixar au pair, né? Se eles vão pagar o salário, a comida e fornecer o alojamento durante esse tempo. Se vai trabalhar meio período e outro período ter férias. Então, enfim, é muito, né? Geralmente aqui em casa, quando eu conversei com os meus chefes, eu não conversei antecipadamente, eu fiquei sabendo só quando eu cheguei aqui. Então é por isso que eu falo que é muito importante você saber antes. Porque depois que você chega, é muito mais difícil você negociar, muito mais difícil você recusar e falar, não, na verdade eu não quero que aconteça dessa forma. Então, quando eu cheguei, eu trabalhava o mês todo de julho, e aí eu trabalhava um pouco a mais, e aí recebia por hora extra, então eu recebia uma quantia boa, recebia acho que 9 euros por hora extra, e daí trabalhava um pouco a mais, e aí em agosto eu trabalhava 15 dias só, e os outros 15 eu ficava de férias, recebendo o salário normal, salário base.
Então, era isso, tipo, foi bem acordado, assim, achei que foi vantajoso, porque eu trabalhei mais, mas eu ganhei mais dinheiro, e também tive pelo menos 15 dias de férias no verão, que pra mim era muito importante aproveitar um pouco do verão europeu, né, ir pra alguma praia, e, enfim, em algum lugar. Foi assim que eu fui pra Croácia, que eu fui pra Malta, que eu fui pra Grécia. Então, foi nesse verão europeu, pra mim foi importante ter um tempo de férias. Então, tente entender como funciona e também como funciona nas outras 2 semanas que eles vão ter, né? Tipo, 2 semanas no Natal e Ano Novo. Geralmente todas as au pairs têm folga, porque são festas de final de ano e tal. Mas aí tem 2 semanas de férias em fevereiro, 2 semanas de férias em abril, 2 semanas de férias em outubro. Então, importante tentar saber, tipo, se você vai trabalhar as 2 semanas de férias todas as vezes, ou se você vai trabalhar uma. Geralmente eu trabalhava uma, e aí na seguinte eu estava de férias, daí eu podia viajar, então era legal, né? Tinha uma semana no início do ano, uma semana na primavera, uma semana em outubro, que é no outono. Então, tipo, foi bom porque essas férias espaçadas também me deu oportunidade de viajar para lugares diferentes. É um lugar que faz um pouco mais frio, e aí eu descubro um pouco como é o frio. Um lugar que faz um pouco mais calor e tal. Então, um lugar que tem as cores do outono bem fortes, assim, dá pra tirar ótimas fotos. Então, enfim, acho que deu pra entender. Cada tipo de família, cada família vai fazer as férias de acordo com, né, de acordo com a sua rotina, com o seu trabalho, com as suas opções, possibilidades de férias que eles têm nos trabalhos que eles fazem. Então, quando você entende, consegue negociar como vai funcionar essas férias pra você, você já chega preparada, porque de repente eles já falam, ó, 2 meses que você tem que ficar fora daqui. Aí você já, sei lá, vai procurar um Worldpackers, por exemplo, se você gostou da família e acha que é uma boa, mesmo assim, mesmo sem receber salário nem nada, ou então, de repente, eles falam, a gente vai te pagar só a base do salário, os 320 e pronto. De repente vai fazer um Worldpackers em algum lugar, sabe? Passar 1 mês, 2 meses em algum lugar da Europa, por exemplo, no Worldpackers. Eu acho que é uma ideia que pode ser uma possibilidade pra você, de repente, não sei. Então, assim, existem muitas possibilidades, muitas configurações de coisas possíveis. Não existe o certo que eu vou te falar aqui, aceite isso ou recuse aquilo, porque também depende dos seus objetivos, né? Igual eu falei, de repente pra você é uma boa ter 2 meses livres, de repente não. De repente pra você, nesses 2 meses, você volta pro Brasil e fica com a sua família. E depois, se você não quiser viajar pela Europa, né? Pode ser um tempo que você vá pro Brasil pra aproveitar com a sua família. Então, diversas possibilidades que podem acontecer. E aí depende de você analisar, né? De acordo com seus objetivos, o que vale mais a pena. Uma coisa é certa, não aceite família que fala que você não vai ter férias. Porque como não existe uma regra muito clara na lei falando que você tem que ter pelo menos 2 semanas ou de 2 a 4 semanas de férias pagas no ano, tem família que mete essa, tipo, não, você vai trabalhar todos os dias. Eu já vi isso, já aconteceu com uma seguidora minha que me mandou, tipo, ai, Bruna, será que você pode me mandar um lugar oficial onde fala sobre as férias pra eu poder mandar pra minha família, porque eles acham que a au pair não tem direito a férias. E, tipo, é um absurdo, tipo, é um absurdo tão grande que eu não consigo nem botar em palavras. Então, assim, lá no site do Au Pair World mesmo, que é onde a gente busca a família, existe lá um lugar falando sobre férias e falando sobre o que é recomendado, né, ter de férias. Então, eles falam que é pelo menos recomendado de 2 a 4 semanas, igual eu tô explicando aqui. Mas no site do governo em si não tem nenhum lugar que a gente possa usar como base. Porém, isso é uma coisa, tipo, que é aquele famoso negócio que a família tem que ter a famosa noção. A família tem que ter a famosa noção de que nenhum trabalhador, em nenhum lugar, em nenhuma perspectiva, vai trabalhar um ano sem ter nenhum dia de férias. Então, é por isso que eu tô falando que acho importante negociar tudo antes de sair do Brasil, porque se você perceber que a família é esse tipo de família que vai meter essa de mas não tem, a au pair não tira férias, ou qualquer coisa do tipo, você corre, você não fecha com essa família, porque é muito importante você ter férias. Tipo, as minhas férias aqui no au pair foi o que mais me salvou no meu ano de au pair. Porque se eu não tivesse tido férias, eu tinha voltado pro Brasil muito antes, eu tinha desistido do intercâmbio muito antes. Porque é muito cansativo, principalmente nessas semanas de férias. Porque se você trabalha 25 horas por semana e chega uma semana que você vai trabalhar mais, tipo 35, 40 horas, eu já fiz 45, porque as crianças estão fora da escola e a família não tem com quem deixar, tipo, nesse caso, né? Então, você vai ficar meio que desde de manhã até os pais chegarem do trabalho com as crianças o dia todo. Imagina você fazer isso em todas as férias, o ano todo. Tipo, é muito cansativo. Acredita em mim, parece que não é, porque no Brasil a gente faz facilmente 45 horas no escritório, mas com criança é muito pior, é um cansaço
físico muito grande, porque você tá o tempo todo ali, né, fazendo esporte, brincando, não sei o que lá. É um cansaço mental, porque você tá falando em outro idioma, e você tem que se preocupar, né, com o filho de alguém, que você não pode deixar a criança se machucar e morrer e tal. Então, tipo, é um cansaço muito grande, emocional, e é muito importante você ter férias. Então, a minha família, a gente conversava desde o início sobre isso, justamente por causa disso. Eles falam, em um momento você tá cansada de ver a cara das crianças, de trabalhar com as crianças, de inventar jogo e falar em francês. E você precisa ter um tempo de, sei lá, espairecer, de passar uma semana em algum lugar, sabe? Uma semana na praia, se você quiser, bebendo água de coco. Então, tipo, é muito importante você saber como vai funcionar as férias e é um direito seu. Então, assim, negocia, pergunta. Do mesmo jeito que você vai perguntar sobre a rotina das crianças, sobre a educação das crianças, sobre os horários, sobre o que as crianças estão habituadas a fazer, sobre coisas extras, atividades e tal, você também vai perguntar sobre os seus direitos. E é o seu direito ter férias. Então, pra resumir, você tem que ter pelo menos de 2 a 4 semanas de férias pagas no ano, o que significa que você vai ter férias e vai receber o seu salário da semana normalmente. Não existe uma regra de, só pode depois de tanto tempo que você já estiver trabalhando. Não, você já pode chegar e ter férias se você quiser. E tudo relacionado a férias é combinado com a família, é um acordo com a família. Não tem essa de, tem que ser em tal mês, aí tem que trabalhar direto e ter as 2 semanas de férias direto, ou pode ter uma semana de férias aqui e outra semana de férias lá. Mas você tem que ter essa semana de férias. Não dá pra falar se vai ter um dia de folga hoje e outro dia de folga mês que vem, e isso vai ser contado nas férias. Não, entendeu? Então esses são dias de folgas, que chama congé. Mas as férias mesmo, de vacances, você tem que ter dias seguidos que você vai sair, vai viajar, vai fazer o que você quiser da sua vida, tipo, longe dessa família. Então, você tem que ter de 2 a 4 semanas de férias pagas no ano. O que dá pra negociar é, se a família estiver disposta, quiser te dar mais férias, porque simplesmente eles não precisam de au pair, né? Vai passar, sei lá, um mês na Espanha, igual a minha família. Foi passar um mês na Espanha, não precisava de au pair. Aí eu fui viajar, fui pra Albânia, enfim, pra Grécia, fui viajar, porque eles não precisavam de au pair. E aí a gente negociou também, porque, né, eu achei injusto eles ficarem me pagando se eles não precisavam de au pair. E aí a gente, na verdade, fez um esquema de compensação, então eles me pagaram, depois eu fiz algumas horas a mais em outra semana e tal. Então, tudo é baseado no acordo. Dá pra você fazer um acordo com a família, mas o que não dá é você sair perdendo, você trabalhar de graça, né? Trabalhar a mais sem receber nada em troca, isso não dá, é impossível, não dá pra falar, eu não vou fazer 35 horas, 40 horas na semana de férias escolares e vai ficar por isso mesmo, eu não vou receber nada a mais. Não dá, isso não dá, não dá. Tem que ser trocado por alguma coisa, porque o seu direito, o seu dever é trabalhar até 25 horas na semana, que é isso que está estipulado lá na lei e no visto de au pair. Então, se você for trabalhar em algum momento a mais, não fica, nem se preocupe em relação a, não pode trabalhar mais e tal, porque, na verdade, se você faz esse acordo com a família, não tem problema nenhum, não tem como alguém... enfim, te pegar. Todas as au pairs fazem isso. Todas as au pairs acabam trabalhando a mais nas férias escolares, porque infelizmente funciona assim. A família precisa de você a mais, se eles estão dispostos a pagar um dinheiro e você está disposta a receber esse dinheiro, perfeito. E aí é tudo negócio de negociar mesmo, sabe? Não aceita nada assim, tipo, eles vão falar e você vai trabalhar mais e vai ser isso, e pronto. Não, você pode trocar por aquilo que valores você for mais importante pra você, né? O dinheiro, que eu acho que é o mais vantajoso, que aí você pega o dinheiro e faz o que você quiser, mas você pode negociar por mais dias de férias, pelo sei lá, tipo, você vai ter já 2 semanas de férias, mas aí você pode negociar, tipo, eu trabalho 40 horas nessa semana aqui de férias escolares e aí vocês aumentam, sei lá, 3 dias nas minhas férias pra eu poder viajar pra tal lugar. Então, tudo é negociar, sabe? Tudo é negociar. Dá pra você negociar da forma que você achar melhor, mas não saia perdendo. Não saia perdendo, porque eu te garanto que a família jamais vai sair perdendo. Jamais vão ficar te pagando à toa pra você não trabalhar ou qualquer coisa do tipo. Então, se eles se preocupam muito em não sair perdendo e eles são a parte mais forte desse contrato, né? A parte que está instalada no país, que tem apoio do governo, que tem dinheiro. E se eles são a parte mais forte e eles não vão sair perdendo, não é você, pobre estrangeira, que vai sair perdendo por conta disso. Então, faça esse acordo de uma forma que seja vantajoso para você. E se a família não concordar, se a família não quiser, se a família falar, não, a gente não precisa de você por 2 meses, saia daqui, volte daqui 2 meses, troca de família. Porque o que é mais fácil de fazer é trocar de família. E aí eles que se virem para procurar a próxima au pair que vai aceitar ficar sem receber, simplesmente porque
eles não precisam de au pair naquele período. Se não precisa, contrata só uma babá e você paga pelas horas que ela vai trabalhar e as horas que ela não vai trabalhar você não paga. Se você decidiu contratar uma au pair, você tem que pagar o salário dela por todo o contrato. Então é assim que funciona. Eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Se tiver dúvida, me manda mensagem.